Bem-vindos à primeira aula do módulo 2. Hoje a gente vai falar sobre corrente e resistência, começando aqui o módulo sobre circuitos e corrente contínua. Para a gente falar de corrente, primeiro a gente tem que falar sobre as fontes. E uma fonte nada mais é do que uma força não eletrostática que vai fazer os elétrons se moverem contra a tendência natural deles de se moverem, ou seja, sob a ação do campo elétrico. Então a gente tem uma analogia com uma bomba d'água. Então a bomba d'água é um motor, né, a combustão é um motor elétrico que vai forçar a água a subir contra um potencial gravitacional. Então ele ganha energia potencial gravitacional. A gente pode fazer essa analogia com uma fonte e um capacitor. Então aqui eu vou pegar os elétrons e vou forçar eles a vir para uma das placas, ficando a placa de cima positiva e a placa de baixo negativa. Mas veja que cada elétron que eu arranco daqui, essa placa vai ficar positiva, então ela vai querer atrair esse elétron. A força eletrostática seria fazer o elétron vir para essa placa aqui. Mas eu estou usando, no caso de uma pilha, por exemplo, energia química, né, para forçar esse elétron a ir no sentido contrário. Né? Então, a gente tem uma característica da fonte, que é chamada de força eletromotriz, mas que não é bem uma força. Né? Então, essa força eletromotriz é definida como a quantidade de trabalho que a fonte exerce por unidade de carga. Né? Então, tem unidade de energia por carga, Joule por Coulomb, que é como a gente define a unidade de volt, a unidade de diferença de potencial ou de tensão elétrica. Se eu ligar essa fonte num condutor, então eu vou ter um movimento de carga resultante, porque eu vou ter um campo elétrico e uma força sobre essas cargas. Né? Então é aí que a gente vai definir a corrente elétrica. Mas é importante lembrar que mesmo quando está em equilíbrio, os elétrons do metal estão se movendo, tá certo? É um movimento aleatório, é um movimento tipo um movimento browniano, porque o metal tem uma certa temperatura. Mas quando tem um campo elétrico, quando há um campo elétrico resultante ou quando há uma diferença de potencial entre os extremos do condutor, vai ter um campo e surge um movimento resultante. Agora esse movimento dos elétrons não é mais somente aleatório. Né? Então esse mar de elétrons vai fluir na direção do campo, aliás, na direção contrária ao campo, porque os elétrons têm carga negativa, com uma velocidade resultante que a gente chama VD, velocidade de arraste, velocidade de drag, em inglês, por isso que é o D. Essa velocidade, em geral, é bem pequena, e o que se propaga na velocidade da luz num condutor, quando você aperta o interruptor, na verdade é a energia elétrica, né? A energia que vai até a sua lâmpada, por exemplo. Então, o que a gente tem num resistor, num condutor, é uma superposição de movimentos. Eu tenho um movimento aleatório mais um movimento de arraste desses elétrons ao longo do condutor. E o que a gente vai querer fazer depois é um modelo para quantificar ou para tentar calcular como que é esse VD em função dos parâmetros que a gente tem. Então a gente vai sempre pegar aqui um elemento cilíndrico para facilitar a conta inicialmente. Eu tenho as cargas fluindo, eu vou pegar uma área A, né, desse meu cilindro ou desse meu fio, e um comprimento V vezes ΔT. Ou seja, eu esperar um tempo ΔT, vai fluir esses elétrons através daquela área A. Então, a corrente ela é definida como o número de portadores de carga que atravessa a seção transversal do condutor por unidade de tempo. Esse número de portadores de carga eu posso escrever simplesmente como a quantidade total de carga que atravessa uma certa área numa unidade de tempo. Então, só lembrando nosso cilindrinho aqui. Então, passado esse tempo ΔT, todas as cargas que estão dentro daquele volume vão ter atravessado uma certa área A. Então, para a gente calcular isso daí, eu vou pegar um elemento de volume infinitesimal, um elemento dV, que vai ser a área, né, aquela área A do cilindro, vezes a velocidade de arraste, vezes o tempo ΔT. Eu vou pegar aqui só a velocidade de arraste, porque aquela outra velocidade térmica é aleatória. Então, a mesma quantidade de elétrons que vão estar passando para um lado da área vão estar voltando pelo outro lado, então o fluxo total é zero. Né? E aí eu vou escrever essa quantidade de carga, né, em função de uma densidade de carga, ρ, carga livre, né, ρL, que vai ser igual a N vezes Q.
onde esse Nzinho é o número de condutores, ou o número de portadores de carga, o número de elétrons livres por unidade de volume. Cada metal, cada material vai ter um número típico desse, tá certo? Vai ter uma densidade de elétrons livres típica. E aí, então, eu posso calcular a carga total como sendo simplesmente o volume vezes a densidade de carga, né? Então, eu vou pegar aquele elemento de volume dV e multiplicar por ρL. E aí eu defino a minha corrente como a carga total por unidade de tempo, Q sobre ΔT. E aí, usando as expressões acima, a gente vai cancelar o ΔT e vai ficar simplesmente a área vezes a velocidade de arraste vezes a densidade de carga livre. E aí eu escrevo, então, finalmente, essa densidade de carga livre como N vezes Q. Então, a minha corrente fica definida dessa forma aí. Eu posso calcular de forma mais geral esse fluxo, tá? Aquela conta que a gente fez ali em cima só serve para um fio cilíndrico. Então, eu posso definir, ó, a corrente é o fluxo, né? A velocidade produto escalar área vezes a densidade de carga. Então, eu escrevo o elemento de corrente DI como sendo NQ, o vetor agora VD, produto escalar, o elemento de área dA, isso para uma região qualquer do espaço, tá certo? Integrar sobre qualquer tipo de área. Então, a corrente total vai ser essa integral nesse produto escalar, é uma integral de fluxo, só que aqui não é uma área fechada, tá? Não é que nem a lei de Gauss. Então, eu posso, a partir desse cálculo geral, definir uma grandeza chamada densidade de corrente, né? O J, que é igual a N vezes Q vezes VD. E aí eu vou dizer que a minha corrente elétrica é simplesmente a integral do fluxo da densidade de corrente através de uma certa área. E aqui é geral, pode ser uma área qualquer. Tá certo? E aí é importante notar aqui uma coisa, né? A densidade de corrente, do jeito que ela é definida, ela é um vetor. A corrente não, porque a corrente é o fluxo da densidade de corrente. O fluxo envolve um produto escalar. Então, a minha corrente é um escalar. Então, dada a corrente definida desse formato aí, se a gente quiser aumentar a corrente em cima de um sistema, a gente pode fazer três coisas. Uma, aumentar o N, ou seja, aumentar o número de elétrons livres. E isso significa mudar o material, pegar um material que tem mais elétrons livres por unidade de volume. Aumentar A, ou seja, aumentar a área do meu condutor, e aí tem a ver com a geometria do material que eu estou usando. Ou aumentar a velocidade de arraste, e aí tem a ver com a fonte que eu vou usar. Ou seja, eu aplico uma densidade ou uma diferença de potencial maior em cima do meu material. Para o VD típico da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, a gente pode fazer uma conta. Quanto tempo levaria para esse elétron andar de um lado ao outro num fio de cobre de 1 metro de comprimento, por exemplo. Certo? Então, esse VD já tem embutido nele várias propriedades do material, a gente só estima isso daí. E aí vocês podem fazer essa continha, né? V igual a ΔS sobre ΔT, calculo ΔT, e aí vocês vão ver que dá 2 horas e 47 minutos para um elétron andar 1 metro. Por quê? Essa velocidade de arraste é muito baixa. Então, o que acontece na prática é uma coisa quase instantânea. Eu aperto o interruptor, a lâmpada acende. E isso acontece porque a lâmpada não acende quando esse um elétron anda todo o fio até chegar na minha lâmpada. Tá certo? Então, o que acontece é o condutor ele tem elétrons livres ao longo de todo o seu volume. Ou se você pensar num fio, ao longo de todo o comprimento do fio. Quando eu ligo o interruptor, um elétron anda aqui e o outro elétron lá na ponta do fio anda para o outro lado. Já está chegando na minha lâmpada, tá certo? Então, o que viaja na velocidade da luz é o sinal, ou seja, é a onda de quando eu ligo o interruptor e cria um campo elétrico. Então, é a propagação desse campo elétrico através do fio que viaja na velocidade da luz. Os elétrons vão bem devagarzinho, mas tem no fio inteiro, tá certo? Então, até a próxima aula e não esqueça de fazer atividade no Moodle para contabilizar a presença.